dia de história. Ai, eu tava aqui pensando, puxa vida, e que história? E aí eu lembrei que a gente parou nas histórias do povo de Israel. Vocês se lembram? Eu contei a história da rocha, que saiu água, a história do Mar Vermelho. Contei, que mais? A história da serpente, né? Da serpente no mastro, que eles tinham que olhar para a serpente como se estivesse olhando para cima para Jesus, e aí as pessoas eram curadas, né? Vamos para mais umas? Para mais uma dessas? Hoje a nossa história está lá na Bíblia. Olha a Bíblia aqui, no livro de Números, capítulo 17, do verso 1 até o verso 13. Mas antes eu vou explicar para vocês o que estava acontecendo. Vocês já perceberam que quando alguma pessoa é escolhida para alguma coisa, a gente fica com inveja? A gente não gosta. Vocês já pensaram nisso? Só que a gente tem que parar e pensar e analisar que quando alguém é escolhido, às vezes foi uma vontade de Deus. E aí a gente fica assim revoltado, bravo com aquilo. Por que não me escolheu? Por quê? Mas eu podia fazer tão bem quanto, ou até melhor, não é? Isso aconteceu lá na Bíblia, sabe? Deus havia separado dos 12 filhos que Jacó teve. Lembra do Jacó? Aquele que deitou com a cabeça na pedra e que apareceu uma escada de anjos subindo e descendo, e aí no sonho dele? Vocês lembram disso? Lembram? Já contei essa história para vocês. Então, ele teve 12 filhos. E aí, depois que eles saíram do Egito, Deus escolheu um filho, uma tribo, né, desses filhos de Jacó. Ele teve descendentes, ele teve filhos e mais filhos e mais filhos e mais filhos e netos e tal. E depois de um tempo, quando eles já estavam no deserto, que eles fizeram a igreja, o santuário, né, que era a habitação de Deus, Deus escolheu a tribo de Levi. Levi era um dos filhos de Jacó. E aí o povo começou a ficar revoltado, porque eles não queriam que fosse a tribo de Levi que ficasse responsável pelo trabalho da igreja. Limpar, arrumar, pegar os carneirinhos e desmontar a tenda quando eles fossem caminhar pelo deserto. Tinha que montar, desmontar, tinha que guardar tudo no lugar certo. Era só a tribo de Levi que podia carregar a arca da aliança, que de uma outra vez eu conto essa história para vocês. Então, a tribo de Levi era a tribo responsável. E da tribo de Levi tinha o tal do Arão. Vocês se lembram do Arão? Era Miriam, Arão e Moisés. Então, Miriam, Arão e Moisés eram irmãos, 3 irmãos. E eles eram da tribo de Levi. Deus escolheu Arão para ser o sumo sacerdote da igreja. E o sumo sacerdote era aquele mais responsável de dentro da igreja, de dentro do templo, que era a casa de Deus. Então, o povo começou a criticar Arão e Moisés, porque dizia assim: você colocou logo o seu irmão para cuidar da igreja, por que você não escolheu nenhum de nós aqui? Aí, Deus ouviu tudo isso e disse assim: vamos fazer o seguinte, cada um pega o seu cajado. Naquela época eles usavam cajado, né, para cuidar das ovelhas, e como eles andavam no deserto, tinha animais peçonhentos como escorpião, cobra, aranha, e eles batiam para matar os animais com o cajado deles, tanto que Moisés abriu o Mar Vermelho com o cajado. Vocês lembram disso? Pois é, e Deus falou para eles assim, falou: de cada filho de Jacó, um vai ser o representante. E da tribo de Levi, Arão é que vai representar. E eram 12, lembram? 12. Aí ele falou: vocês vão colocar o cajado de vocês na frente do tabernáculo, na frente do templo.
tribo de Ruben colocou o cajado lá, fincou lá no chão. A tribo de Simeão, contando, 1, 2, depois a gente conta, né? A tribo de Issacar, a tribo de Benjamim, a tribo de Judá, da tribo de Levi, vou deixar Levi por último aqui, ó, a tribo de Levi, que era o cajado de Arão, lembra? De José, que é claro que depois eles trocaram, né? Na marcha, eles não caminhavam, não contavam como José, eles contavam como os filhos de José, tá bom? Mas vamos colocar aqui que José era filho de Jacó. Da tribo de Aser, da tribo de Zebulon, da tribo de Naftali, da tribo que tá acabando o espaço, da tribo de Gade, da tribo de Dan. Vamos contar para ver quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eram 12. Ah, e Deus falou assim, em cada cajado coloca o nome de vocês, o nome da tribo, tá? Em cada cajado tinha que ter um nome. E aí Deus falou o seguinte, vai passar a noite. Passou a noite e aí durante o dia, com a hora que amanhecer, vocês vão voltar lá para olhar o cajado. Aí agora todo mundo fecha o olho assim, fecha o olho. Quando eles abriram, eles acordaram no outro dia e que eles foram lá olhar, sabe o que aconteceu com o cajado de Arão? Olha aí o que aconteceu com o cajado de Arão. Ele floresceu, a Bíblia diz que floresceu e deu fruto. E aí Deus deu mais uma lição para o povo, porque quando ele escolhe, não é outra pessoa que está escolhendo, é Deus que está escolhendo, sabe? Todas essas pessoas aqui, essas tribos, estavam achando que Arão não havia sido escolhido por Deus. Eles achavam que Arão tinha sido escolhido por Moisés, porque era irmão de Moisés. Mas não, Deus havia escolhido Arão para representar o povo dele. E sabe, às vezes a gente faz isso também. A gente olha para o outro que foi escolhido achando que aquilo está errado. Não é assim que a gente faz? É bem assim que a gente faz, eu sei, porque eu já pensei dessa forma. Eu já pensei, puxa, olha lá, ó, ele foi sorteado, por que eu não fui? Ele foi escolhido para jogar no time, por que eu não fui? Porque às vezes não são pessoas, às vezes é Deus que está fazendo isso pra gente, tá? Agora tem outra coisa que eu quero dizer para vocês. Deus escolheu a tribo de Levi. Ele escolheu Arão para ser o representante dele lá no tabernáculo. Só que Deus hoje escolhe cada um de nós para que a gente cuide do trabalho dele aqui nessa terra. Sabia disso? E o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Eu preciso falar de Deus para as pessoas. Eu preciso amar assim como Jesus amou as pessoas. Eu preciso cuidar das pessoas assim como Jesus cuidou. Tá vendo? Nós cristãos, porque a gente acredita em Cristo, né? A gente acredita em Jesus, nós somos cristãos. E aí a gente foi escolhido para fazer o quê? Para viver como Cristo viveu nessa terra e para demonstrar o amor de Deus para as pessoas. Quem aí que quer ser um seguidor de Cristo e fazer exatamente aquilo que Deus pediu para que a gente fizesse? Assim como Arão foi o escolhido, hoje cada um de nós somos os escolhidos. E eu quero ver quem aí que quer ser um representante de Deus e fazer o trabalho de Deus na terra que a gente vive hoje, nesse tempo que a gente vive hoje, tá? Depois fica com a sua mãozinha levantadinha aí, eu quero saber
Quem que quer ser escolhido? Quem que quer fazer o trabalho de Deus na terra hoje? Fica com a sua mãozinha levantada, se você quiser. Eu quero fazer o trabalho de Deus nessa terra. Falar de Deus para as pessoas e falar de Jesus para as pessoas. Vamos fazer Papai do Céu agora? Pode ficar com a sua mãozinha assim, ó. Querido Jesus, muito obrigada, Senhor, pelas histórias que o Senhor nos deixou. Obrigada, Senhor, porque hoje algumas crianças resolveram entregar a sua vida ao Senhor para fazer o seu serviço nessa terra. Que nós possamos todos os dias da nossa vida em que vivermos, que nós possamos falar do Senhor para aqueles que necessitam. Cuide de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lindinho e lindinha da Prokelly. Um grande beijo e ó, fica com Jesus, tá bom? Tchau, tchau.